Oi, pessoal. Meu nome é Daniel. Eu sou agente local de inovação do Sebrae. Hoje é dia 8/12 do ano de 2021, às 20h58, horário de Brasília. Eu resolvi gravar esse vídeo para exemplificar para vocês como que nós realizamos a gestão por indicadores na prática das empresas. Para os empresários que participam do programa Ali, nós entendemos que o encontro 2, encontro coletivo de número 2, é importante porque eu trago teoricamente como que os empresários vão realizar a gestão por indicadores dentro das empresas. Mas nesse encontro, eu dou alguns exemplos ali, mas percebi que fica muito na teoria. Eu trago alguns conceitos, eu falo do PDCA, eu falo das metas, dos indicadores, mas eu resolvi gravar esse vídeo com o objetivo de mostrar na prática, aplicado à minha realidade, uma realidade hipotética de empresário, como que eu vou fazer essa gestão por indicadores. Tudo bem? Então eu vou explicar para vocês aqui qual que é o meu problema. Para se fazer gestão por indicadores, eu preciso ter algum problema em mente, algo que eu quero resolver e que os indicadores vão me esclarecer melhor aqui qual que é a minha grande questão. Então, olha só, para quem me conhece, sabe que eu não gosto de usar agenda virtual. Eu tenho uma dificuldade tremenda em usar agenda virtual. É por isso que eu gosto de usar aqui uma planilha bem tosca mesmo, pelo Excel, para me ajudar a fazer aqui as relações dos meus clientes, dos horários que eu agendo, dos compromissos que eu tenho com eles. E eu sou uma pessoa muito visual. Eu gosto de usar cores para me situar. Então, para dar esse exemplo, eu dividi da seguinte maneira. Um mês tem 4 semanas, então eu coloquei aqui 4 períodos de 4 semanas, tá? E eu faço a minha gestão dessa forma porque faz sentido para mim. Se porventura, para os empresários que estão assistindo a este vídeo, quiserem fazer essa mesma gestão aqui pelo Google Agenda ou por outra ferramenta de controle, também pode fazer, tranquilo, sem problema. Eu só preciso explicitar para vocês que isso aqui é de acordo com a minha realidade. Faz sentido para mim, faz sentido para o meu negócio, então eu ajusto ela dessa forma. Tá? Então vamos lá, qual que é o meu problema aqui? Meu problema é o seguinte, eu sou um prestador de serviço, agendo aqui com os meus amigos, da Vila de Conorra, eu agendo aqui com os meus amigos para prestar os meus serviços para eles, eu sou um prestador de serviço e eles simplesmente não comparecem nos meus encontros. Olha só, a maioria deles não vai para os meus encontros. E como eu sou uma pessoa muito visual, eu separei aqui por cores. Quando está em vermelho na minha agenda, é porque o cliente não compareceu e não justificou. Quando está em amarelo, é porque ele remarcou comigo, ele me disse com antecedência o que aconteceu, algum problema, um imprevisto, e ele não pôde comparecer, e aí eu remarquei com ele. E quando está em verde, significa que o cliente de fato foi e cumpriu ali com o compromisso que eu havia feito com ele. Então vocês percebam que aqui, na minha primeira semana, muitos dos meus clientes eles não foram para o encontro que eu agendei. Alguns foram para o encontro e outros remarcaram comigo. Isso eu fiz em todas as 4 semanas. Esse mês aqui, esse mês 1, ele foi um mês para mim de levantamento de dados. A gestão por indicadores ela só dá certo se eu tiver dados reais, dados concretos, histórico da minha empresa. Isso é uma informação muito importante que eu preciso esclarecer para vocês. Eu só consigo gerar indicadores se primeiro eu tiver dados. Quantos clientes faltam? Quantos clientes comparecem? Quantos remarcam? Eu preciso ter dados assertivos para saber gerar esses indicadores. Então eu fiz isso, nessas 4 semanas, durante esse mês 1, eu anotei quantos clientes não compareceram, quantos remarcaram e quantos de fato foram para o encontro. E coloquei aqui também o total de agendamentos, Ou seja, contei aqui todos que eu agendei, e coloquei aqui a quantidade. A primeira coisa que eu devo fazer aqui é gerar um indicador
de desempenho. Né? Eu gero um indicador de desempenho. Como que eu vou fazer isso? É o número de comparecimentos, número de pessoas que de fato compareceram no encontro, dividido pelo total de agendamentos vezes 100. Né? Então eu venho aqui, conto quantas pessoas compareceram, foi 5. Coloquei na fórmula 5, dividido pelo total de agendamentos. Eu agendei nessa semana 15 empresários. E aí eu joguei na fórmula 5 dividido por 15 e multiplico por 100, porque o valor aqui é um indicador. Conceitualmente, nós já vimos que o indicador ele tem que ser expresso sempre por meio de uma taxa, de um índice ou de um percentual. Então está aqui 33%. O que significa esse 33%? Significa que na primeira semana do mês 1, 33% dos meus agendamentos se efetivaram, não é? Então, de 100% dos meus agendamentos, apenas 33% dos clientes compareceram no compromisso que eu havia realizado com eles. Esse dado é extremamente importante para que a gente faça a gestão por indicadores completa. Né? É importante saber que 33% dos meus clientes compareceram, é muito importante saber disso, porque isso aqui revela o grau de complexidade do problema que eu estou lidando. Né? Ou seja, um índice muito elevado de clientes que agendam comigo não comparecem e não têm justificativas plausíveis para não comparecer nos encontros que eu faço com eles. Para um prestador de serviço, isso é um caso muito sério, porque o valor do trabalho prestado está muito relacionado com a hora. Então, se eu faço um compromisso aqui com a Ino e com o Naruto, por exemplo, aqui na segunda-feira, esses horários aqui eu não posso mais fechar com nenhum outro cliente. Eu poderia utilizar se eu soubesse que eles não iriam para o encontro, ou não iriam estar disponível para que eu prestasse o serviço, não é? Então, para mim é muito caro essa questão da hora, agendar com o cliente ele não comparecer porque eu sou um prestador de serviço. Então, esse indicador só explicita o quão complexo e o quão grave o meu problema é para mim. Tudo bem? Mas a gestão por indicador aqui ela não está completa. Eu saber que na primeira semana apenas 33% dos meus clientes compareceram, na segunda 29% compareceram, na terceira 38%, foi um pouquinho melhor, e na quarta 35% compareceram, isso é muito bom para o meu negócio, porque revela o grau de complexidade do problema, como eu disse, mas não é a gestão por indicadores em sua forma plena. Tudo bem? E eu já vou explicar para vocês como que a gente vai fazer essa gestão completa, né, a fim de melhorar isso aqui. A gestão por indicadores, ela tenta identificar esses pontos e me dar condições para desenvolver ações dentro da minha empresa e mensurar essas ações em seu grau de assertividade. Então, eu preciso fazer alguma coisa para resolver esse problema aqui na minha empresa. E eu vou fazer e eu vou apresentar para vocês ali a minha meta e o desenvolvimento, né? Como que eu vou acompanhar essa meta. Nesse caso aqui, antes de ir para a meta, a gente precisa fazer eu faço sempre uma pergunta. Como que é esse processo aqui de atendimento ao cliente? É um processo estruturado? Ele está documentado? Como que ele está sendo feito? Né? Fazer esse tipo de pergunta é muito importante porque pode ser que o erro esteja comigo, eu empresário. Né? Os meus clientes eles não comparecem porque eu posso agendar com eles com muita antecedência e eles simplesmente esquecem do compromisso. Eles não são lembrados por minha parte e simplesmente esquecem. Né? Nós, seres humanos, somos assim. Será que eu tenho um processo estruturado e documentado que faça contato com esse cliente com antecedência e o lembre de que nós temos um compromisso agendado? Né? Então, é por isso que nós temos aqui um exemplo de processo, é um modelo de processo. Esse modelo de processo também é disponibilizado para os empresários que participam do programa. Nesse caso aqui, é um processo, um POP de pós-vendas, não tem nada a ver com o meu problema que eu tenho lá atrás, mas é um processo editável, ele está em Word, então eu consigo vir aqui e alterar,
do pós-vendas para um processo de atendimento ou de prestação de serviço e mudar os objetivos desse processo. Olha, esse processo serve para atender os meus clientes, para lembrar os meus clientes dos compromissos que eles fizeram comigo, para que eles compareçam nos encontros, né, de forma assertiva. Ele serve também para instruir a pessoa a efetivamente fazer uma prestação de serviço que agrade o meu cliente. Então, eu vou descrever aqui os objetivos desse meu processo, né? Por que eu estou documentando ele? Venho aqui, coloco as etapas, né, muito bem detalhadas, né, com a descrição daquilo que eu gostaria que fosse realizado dentro ali do processo de prestação de serviço, de atendimento, de pós-vendas, enfim. Isso aqui é importante porque existe um fluxo de pessoas dentro das empresas. E quanto mais complexa a empresa, mais importante ainda é documentar esses processos aqui. Porque hoje eu estou com o meu quadro de funcionários fechado, não preciso contratar ninguém, mas de hoje para amanhã a menina fica doente, a outra pede para sair, a outra é mandada embora, enfim. E aí fica escasso o meu quadro de funcionários, preciso contratar outros, e quando esses novos funcionários entrarem na empresa, eles precisam ter um mínimo de condições de saber como que aquele serviço é prestado ali dentro do meu negócio, né? A galera vai chegar sem treinamento, eu preciso treinar, eu preciso dizer como que as coisas funcionam, como que as operações se dão no meu negócio, como que é o jeito da empresa. A empresa ela tem uma marca, ela tem uma característica e a característica está descrita por meio desse processo aqui, e aí o empresário ajuda o novo funcionário a entender como funciona esse processo e ele passa a aplicar isso aqui na realidade da empresa, né? Falando assim, eu sei que é muito difícil essa questão de ensinar o funcionário, que às vezes ele não faz do jeito que a empresa gosta, mas isso é um assunto para um outro vídeo, né? Está relacionado à cultura organizacional, ao perfil do empresário também. Então são outros problemas que eu não vou tratar aqui. Mas o fato é que, quanto mais complexos são os processos dentro das empresas, é ainda mais necessário que esses processos sejam documentados e sejam repassados para os funcionários. Tudo bem? Esse é o meu objetivo em mostrar esse exemplo de processo aqui para vocês. Tudo bem, então, ok, fiz o processo bonitinho lá, está tudo esquematizado, está tudo muito bem detalhado, meu funcionário sabe a partir de agora exatamente como que ele vai ter que fazer no negócio. Tá? Então agora eu vou começar a estabelecer uma meta. Porque eu quero o quê? Aumentar aqui a quantidade de clientes que comparecem nos encontros e, consequentemente, reduzir essa quantidade de pessoas aqui que não comparecem. E para isso eu vou estabelecer uma meta, né? A meta ela precisa ser smart, ela precisa ter algumas características para, de fato, se efetivar no negócio. Né? Se eu só falar assim, minha meta é aumentar o número de clientes atendidos, isso não é uma meta smart, não é uma meta inteligente, né? Então a meta inteligente tem que ter algumas características. Olha, um exemplo de meta inteligente aqui. Aumentar em 20% o comparecimento dos clientes nos horários previamente agendados, se comparado o mês 1 com o mês 2. Então, vamos entender um pouco melhor essa meta. Ele sabe que ele quer aumentar em 20%, esse indicador aqui de desempenho, ele quer aumentar em 20%, não é? Ele quer também que esse indicador aumente em 20% se eu comparar o mês 1 com o mês 2. Então, a meta é temporizável. Né? Além de ser temporizável, ela tem validade. Né? No final do mês 2, ela acaba. Se eu iniciar o mês 3 e não tiver atingido a meta, eu falhei na meta. Não atingi ela. E ela vai deixar de fazer sentido para o próximo mês. Então, ela tem tempo, ela tem prazo de validade. E ela é mensurável, porque eu sei que eu quero aumentar em 20%. Ela tem relevância para a minha empresa, porque eu já identifiquei que esse problema ele é importante que eu resolva, né? Então, essa é um exemplo de meta smart. Ela tem essas características aqui. E aí, eu resolvi fazer o seguinte, eu montei essa tabelinha com a média de comparecimentos, né? Na primeira semana, eu identifiquei que só 33% apareceram, na segunda, 29%, na terceira semana 38% e na quarta semana 35%. Eu só peguei esses dados aqui que eu havia gerado por meio dessa fórmula de desempenho e trouxe para cá para ficar mais fácil de fazer as análises. Dessas 3 semanas eu fiz uma média. Como que eu fiz essa média?
Eu somei todos esses 4 valores, deu 135 e dividi por 4. 135 dividido por 4 me dá aí uma média de comparecimento de 33,75% a cada semana. A média é isso, é somar tudo e dividir pela quantidade de semanas, que vai me dar uma média aqui de comparecimento. Então, a média de comparecimento dos clientes é de 33,75% a cada semana na minha empresa. A meta que eu estabeleci foi um aumento de 20% no indicador de comparecimento. Tá? Eu acho que não ficou muito bem claro aqui que eu quero aumentar em 20% o indicador, eu vou até mudar, para ficar bem claro, o indicador de comparecimento dos clientes, aumentar em 20% a média do indicador de comparecimento dos clientes nos horários previamente agendados, se comparado o mês 1 com o mês 2. Agora sim minha meta ficou muito específica. O que eu quero aumentar é o indicador, a média de indicador de comparecimento. É esse valor aqui o que eu quero aumentar. Eu sei exatamente o que eu quero aumentar. Tá? É a média do indicador de comparecimento do meu negócio, dos clientes. Tudo bem? Então o que eu vou fazer? Eu vou atribuir 20% a mais nesse valor aqui que eu já tenho, né, que me dá 6,75%, e aí eu somo o que eu tinha de média mais o que eu quero ter, que é a minha meta. E me deu aqui 40,5%, né, de média de indicador. Bacana. Então eu sei que a minha média era de 33,75% e a minha meta é de 40,5% por mês. Em cada mês, a média deve ser isso aqui, para que no final do mês 2 eu consiga ter elevado aí em 20% o comparecimento dos meus clientes no negócio. Tá? E como que a gente vai aplicar isso aqui na prática da empresa? Né? Eu trouxe para cá o mês 2 de novo. Né? Tá aqui o mês 2 mas não tem atendimento ainda. Eu identifiquei o problema, identifiquei lá por meio dos meus dados os indicadores, agora eu vou começar a colocar em prática. Né? Eu vou começar a fazer os agendamentos de novo, né? Eu mudei o meu processo, antes eu não tinha processo, eu identifiquei algumas falhas, eu fiz alterações. A importância do processo está justamente aqui, porque se eu tinha um problema e eu estruturo um processo, documento esse processo, identifico as suas falhas e ajusto isso aí, a gente vai conseguir saber identificar se os ajustes naquele processo, as mudanças que eu realizei, elas de fato foram benéficas para o meu negócio. Então, o que eu fiz aqui a partir de agora? Como que eu vou acompanhar essa meta? Trouxe essas informações para cá para me ajudar. Olha, no mês 1, eu tinha 33% de adesão, né? E a minha meta é de 40,50%. Então, eu vou fazer aqui os cálculos, fazer os agendamentos, vou colocar a minha empresa em prática, em operação, e vou chegar aqui em um valor determinado na primeira semana do mês 2. Vou fazer a mesma coisa na segunda semana do mês 2. Mas agora, na segunda semana, no final da segunda semana, eu vou ter condições de gerar um indicador de desempenho da minha meta. Tá? Então, vamos dar um exemplo aqui. O indicador do mês 1 era de 29% na segunda semana. A minha meta média é de 40,5%. E aí eu vou jogar nessa formulazinha. Né? Vou aumentar aqui para ficar mais fácil de visualizar. O indicador de desempenho é expresso por meio dessa fórmula. É o valor final menos o valor inicial dividido pelo valor inicial vezes 100. Valor final é sempre o valor do último mês, ou o valor que eu quero. Menos o valor inicial é o meu valor de referência, né? O valor do primeiro mês. Dividido pelo valor do primeiro mês, eu multiplico por 100, porque é expresso em percentual, em taxa, em índice. Né? Então, se eu substituir aqui na fórmula, vai me dar 40,5%, que é esse valor aqui, do segundo mês, que eu quero, que é a minha meta, menos 29%, que é o valor do primeiro mês, dividido por 29 de novo, que é o valor do primeiro mês, e multiplicado por 100. Se eu conseguir, na segunda semana do segundo mês,
atingir essa meta aqui, eu vou ter aumentado a minha produtividade em 34%. Né? Eu vou ter aumentado a adesão, né? A produtividade no sentido da adesão dos clientes ali nos compromissos previamente agendados. Vou ter aumentado em 39% se eu conseguir bater essa meta aqui, esse indicador médio, né? E eu preciso fazer esse acompanhamento todos os meses. Todos os meses eu preciso fazer isso. Essa fórmula aqui, ela pode ser aplicada comparando a média que eu obtive, a real concreta, que eu só vou ter se eu colocar em operação aqui, né, esse mesmo sistema de gestão no mês 1, e se eu aplicar o mesmo sistema de gestão no mês 2 e quiser comparar o mês 1 com o mês 2, eu posso usar essa mesma fórmula. Né? Aí eu vou pegar aqui esse indicador do mês 1 como o valor inicial e o indicador do mês 2 como o valor final. E vou substituir na fórmula. Tá? E aí eu vou chegar nesses resultados. Essa meta aqui que eu estabeleci de 40,5%, ela precisa ser acompanhada todos os meses. Todos os meses eu preciso gerar um novo indicador aqui no mês 2 para saber se eu me aproximei, se eu aumentei ou se eu reduzi aqui a minha média de indicador nesse mês referência. Eu preciso fazer isso porque vamos supor que eu chegue aqui no mês 3 e identifico que eu não estou nem perto de atingir essa média. Eu não consegui no mês 1, eu não consegui no mês 2, eu não consegui no mês 3 também. Será que eu vou conseguir, de fato, em um mês, atingir a minha média, né, a minha meta que eu queria? Né? Pode ser que não, e muito provavelmente não, porque se eu não conseguir nos 3 primeiros meses, é muito difícil que eu consiga isso no último mês. E aí eu preciso tomar algumas decisões. Ou eu revejo a minha meta, ou eu entendo que eu fui muito ousado em aumentar em 20% aqui e reformulo ela. Né? Às vezes, num primeiro momento, 20% é algo muito ousado, né? Que de fato eu não consigo. Né? Eu preciso de estruturação de processos melhor, eu preciso melhorar a minha gestão, eu preciso melhorar efetivamente os meus processos, às vezes, quem sabe, por meio de uma consultoria, da implementação de um sistema aí, ou da contratação de um software que faça uma gestão melhor. Enfim, tem várias ações que eu posso implementar dentro do meu negócio para conseguir, de fato, sanar este problema. Mas será que, de fato, qual ação vai ser melhor? Né? Qual ação vai ser mais efetiva para eu resolver esse problema na minha empresa? Será que eu vou precisar gastar dinheiro para resolver isso? Ou será que só fazendo essas alterações que eu fiz aqui no meu processo e acompanhando aqui os indicadores vai ser suficiente para me ajudar nessa questão? Então, todas essas dúvidas a gente vai tendo e vai sanando essas dúvidas no decorrer desse acompanhamento que é feito aqui mês a mês. Então, eu resolvi gravar esse vídeo para explicar para vocês que na prática dos negócios das micro e pequenas empresas, é possível sim fazer gestão por indicadores. Num primeiro momento pode parecer que é difícil, pode parecer que a gente não vai dar conta, mas tudo é questão de hábito. Fazer esses registros aqui é hábito e não tem outro jeito. Eu sempre costumo falar para os empresários que eu atendo, não tem outro jeito. Se eu quero gerar indicadores e se eu quero fazer gestão por indicadores na minha empresa, é vir aqui, anotar quem veio, quem não veio, quem compareceu, gerar esses dados e por meio dos dados aplicar nas fórmulas e das fórmulas eu aplico metas e assim por diante. É uma gestão que funciona como uma engrenagem. Uma coisa depende da outra para que eu consiga ter uma visão da minha empresa. E para quem tem visão da empresa, para quem tem domínio da empresa, consegue conhecer o negócio e propor ações de melhoria baseadas na inovação. Tudo bem? Se ficarem com dúvidas, podem entrar em contato comigo. Né? Os empresários que eu atendo têm o meu contato. Ou então coloca um comentário aí que assim que eu tiver tempo, eu tiro as dúvidas de vocês. Tudo bem? Obrigado e até a próxima.